Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: reconhecer famílias ou grupos e os períodos da tabela periódica, compreender sobre as propriedades dos elementos químicos e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas de hoje: como podemos reconhecer o diagrama de Linus-Pauling na tabela periódica? O que diferencia os gases nobres dos demais elementos? Então, olha só. Organização e classificação. Para organizar é preciso estabelecer critérios. E aí a gente tem aqui os nossos lápis organizados e o critério para a gente organizar aí são cores. Tem gente que separa, ou mesmo quando você compra a caixa de lápis, vê organizadinho. Por um lado as cores mais escuras, por outro lado as cores mais claras. E aí qual que é o critério de organização? Como você organiza os seus cartuchos de jogos? Você tem algum critério para organizar? Vocês têm cartuchos de jogos hoje em dia? As famílias ou grupos, então, fazem parte dos critérios para organizar a tabela periódica. A tabela periódica está organizada em 18 famílias ou grupos, que são as colunas verticais, certo? Há duas nomenclaturas para representar as famílias ou os grupos. A nomenclatura usual: as famílias ou grupos são identificados por algarismos romanos, para indicar ali os números, e as letras A e B. E a gente tem a nomenclatura oficial, que é da IUPAC, e a sigla significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, é ela que normatiza aí as regras que utilizamos na química. As famílias ou grupos são numerados de 1 a 18 sequencialmente. O número da família indica o número de elétrons existente na camada de valência de um átomo para os elementos que são os representativos. Então esse número não está aí à toa, ele traz uma informação e significa a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, olha só, nomenclatura usual, família ou grupo, numerado por algarismo romano, seguido da letra A ou B. Então, a gente tem aqui 1A, 2A e no meio aqui a gente vai ter 3B, 4B, então os elementos das colunas B. Já na nomenclatura oficial, família ou grupo, numerado por algarismos arábicos de 1 a 18. Então, lá, 1, 2, 3, 4 e terminamos lá com o 18. Os grupos A e B. Então, o grupo que a gente chama de A é chamado elementos representativos. São os elementos mais estudados e possuem os elétrons mais energéticos no subnível S ou P, dependendo da família e qual grupo pertence. Então, os do grupo A são esses aqui que as colunas são mais altas, onde estão os elementos que a gente mais estuda. E aí, da família 1A, são chamados de metais alcalinos. Da 2A, metais alcalinos terrosos. Depois a 3A é chamada de família do boro ou grupo do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. E a família 0 ali, gases nobres. Então algumas têm nomes especiais aí, as que pertencem ao grupo A, que são os elementos representativos. Já o grupo B é denominado por elementos ou metais de transição interna e externa. Os elementos de transição externa estão localizados entre as famílias do grupo 2A ou 2 e 3A ou 13. O elétron mais energético encontra-se no subnível D, isto é, família ou grupo 3B, a família ou grupo 12, que é o 2B. Então, os metais de transição são esses aqui: transição interna e transição externa. Os elementos de transição interna são representados pela série dos lantanídeos e actinídeos. O elétron mais energético está localizado no subnível S. Então, para a tabela não ficar muito comprida, foram retiradas essas duas fileiras das posições aqui 6 e 7, que são os lantanídeos e os actinídeos, certo? Mas também fazem parte dos elementos de transição, e aí transição interna, porque saíram desses pedacinhos aqui. E os períodos? A tabela periódica apresenta 7 períodos, né, que são as colunas horizontais, que representam os níveis ou camadas de energia de um átomo de cada elemento químico, e é diretamente proporcional ao número atômico, que usamos a letra Z para representar. Isso é, quanto maior o número atômico do elemento químico, maior será o número de níveis ou camadas de energia que ele vai ocupar. É claro, as camadas têm a ver lá com a distribuição na eletrosfera que vimos em aulas anteriores, usando o diagrama de Linus-Pauling.
Se ele tiver mais elétrons, né, ele vai ter mais espaço aí para estar distribuindo, então ele vai ocupar mais camadas. Então a gente tem lá períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando que os elementos pertencentes às séries dos lantanídeos e actinídeos estão localizados nos períodos 6 e 7, respectivamente, saíram desse espaço aqui. Vamos fazer a primeira atividade? A partir da análise e de conhecimentos adquiridos sobre tabela periódica, responda. Letra A. Informe os elementos pertencentes às famílias dos metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Qual o número de elétrons nas respectivas camadas de valência desses elementos? Letra B. Indique os elementos químicos pertencentes ao quinto período. São todos elementos representativos? E aqui a gente tem um recorte da tabela periódica genérica e mostramos aqui as letras aonde você vai ter que utilizar para responder as perguntas do slide anterior. Vou deixar um pouquinho de tempo cada uma das telas para que você possa responder com qualidade. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Metais alcalinos são os elementos representados por A e I, que estão aqui nesta primeira coluna. Possui um elétron na camada de valência. Os metais alcalinos terrosos estão representados pelos elementos B e J, apresentando 2 elétrons na camada de valência. Lembra lá? 1A, 2A, que indica aí os elétrons na camada de valência. Quinto período são os elementos I, J, D e K. I, J, D e K. Não são todos representativos. Somente os elementos I e J e o K são representativos. O elemento D é um elemento de transição, está aqui no meio. Vamos falar um pouquinho agora da tabela periódica e do diagrama de Linus-Pauling, como que a gente enxerga esse diagrama de Linus-Pauling dentro da tabela periódica. Então, olha só, subnível de maior energia. De acordo com a periodicidade com que as propriedades se repetem na tabela periódica, o subnível de maior energia também se repete nas famílias. Então, aqui o subnível de maior energia é S, aqui a gente vai ter o D, aqui o P e aqui o F. Então, a gente enxerga a posição dos subníveis dentro do desenho da tabela periódica. Portanto, ao realizar a distribuição eletrônica dos elétrons, é possível, por meio da camada de valência, localizar o elemento químico na tabela periódica. A tabela periódica é organizada em 4 grupos principais a partir das propriedades físicas e químicas dos elementos, geralmente identificados por diferentes cores que variam de acordo com a representação da tabela periódica. Os 4 grupos são metais, não metais ou ametais, lembrando que o A na frente significa não, semimetais e os gases nobres. E aí, dependendo de quem produziu a tabela, temos esses grupos representados em distintas cores. Os metais constituem o maior grupo de elementos representados na tabela. Todos os metais representativos ou de transição apresentam as seguintes propriedades, ou seja, eles têm em comum essas características. Brilho metálico, exceto o cobre, que é avermelhado, e o ouro, que é amarelo, todos os outros têm aquele brilho, prateado, aquele brilho metálico. São todos sólidos, exceto o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. Todos os outros metais se apresentam como sólidos na temperatura ambiente. E todos os metais conduzem muito bem corrente elétrica. Conduzem também calor, são maleáveis, ou seja, pode se transformar em lâminas, por isso temos chapas aí de diversos metais. São dúcteis, capacidade de formar fios sem se romper, e aí a gente tem fios de cobre, fios de ouro. Possui a tendência de perder elétrons e formar cátions, ou seja, íons de carga positiva que perdem os elétrons, ficam com cargas positivas. Já os ametais ou não metais são formados por 11 elementos químicos localizados à direita da tabela periódica e apresentam as propriedades opostas aos metais. Então, não possuem brilho, não conduzem eletricidade, também não conduzem calor. Fragmentam-se com facilidade, então se dividem de forma muito fácil. São encontrados nos 3 estados de agregação da matéria, sólido, líquido ou gasoso, depende aí de cada um dos 11. São sólidos amorfos, ausência de padrão de cristalização. Então, são sólidos que não formam cristais. Possui a tendência de ganhar elétrons e formar ânions, ou seja, íons de carga negativa. E os semimetais? Essa nomenclatura está em desuso, pois a IUPAC não reconhece essa classificação desde 1986. No entanto, muitas tabelas periódicas utilizam essa classificação. Elas possuem características intermediárias entre metais e ametais. Os elementos foram classificados da seguinte maneira. Então, a gente tem o Ge, o Sb e o Po, germânio, antimônio, polônio, que são metais, o boro, o silício, o astato e o telúrio, que são ametais ou não metais, esses que eram considerados os semimetais. E os gases nobres? São os elementos representantes da família 18, ou da família 8A, ou ainda da família 0. São os elementos mais estáveis da natureza e apresentam as características. São todos gasosos em temperatura ambiente, por isso gases nobres o nome.
apresentam inércia química, ou seja, não reage com nenhuma espécie química independente das condições. E aí ficou gases nobres, né? Nobres que não se misturam com outras coisas, ficou aí então o nome para esse grupo. Não encontrados na forma monoatômica, isto é, não aparecem combinados com eles mesmos ou outros elementos químicos. São aplicados para encher balões, como o hélio, luzes de neon, neônio, filamento de lâmpadas, o argônio, tratamento de câncer, o radônio, e lâmpadas de faróis de carros, que são o xenônio. Esses são os nossos gases nobres. Vamos fazer a atividade 2? Também está dividida em duas partes. Vou deixar um tempinho cada uma das telas para vocês. No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. Letra A. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Letra B. Há quantos períodos na tabela periódica? Letra C. Existem quantos grupos ou famílias na tabela periódica? E letra D. Atualmente, a tabela periódica tem quantos elementos químicos? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então vamos lá. Letra A. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Então a ordem é a ordem crescente do número atômico. Então a quantidade de prótons que vai ordenar aí a organização dos elementos na sequência. Letra B. Há quantos períodos na tabela periódica? São 7 períodos que indicam a camada ou nível de energia em que o átomo do elemento químico se encontra. Letra C. Existem quantos grupos ou famílias na tabela periódica? Atualmente, a tabela periódica é formada por 18 famílias ou grupos que indicam o número de elétrons existentes na camada de valência. Como estamos sempre descobrindo novos elementos, fabricando novos elementos, na verdade, esse número pode aumentar. Letra D. Atualmente, a tabela periódica tem quantos elementos químicos? Até o presente momento, são 118 elementos químicos que estão nomeados e entraram para a tabela periódica, e esse número aí tende a aumentar com o passar dos anos. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? Olha que legal! Mulheres nas ciências estão presentes? Então aqui, utilizando o QR Code, você pode ter acesso a esse paper aqui, que foi do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, que aconteceu lá em Santa Catarina, em 2017. E o resumo desse trabalho é o seguinte: este ensaio crítico de natureza teórica busca refletir um pouco sobre a história de algumas mulheres que, por meio de suas lutas e vitórias, colaboraram com a ciência e também para o avanço da tecnologia ao longo do tempo, trazendo à luz personagens que tiveram papéis importantes e muitas vezes silenciados na história da ciência, não tendo o devido reconhecimento. A partir da pesquisa bibliográfica, o estudo objetivo evidenciar os desafios que as mulheres enfrentaram e as conquistas alcançadas no curso da história da humanidade, no intuito de dar voz a quem experimentou atuar em um ambiente predominantemente masculino. E aí a gente sugere que você saiba mais sobre a participação das mulheres que contribuíram direta ou indiretamente na evolução da tabela periódica atual. Então, dentro desse texto, a gente vai ter lá a participação de mulheres que contribuíram para a tabela periódica. Sugestão: pontue mais o tópico. Algumas mulheres que fizeram parte da história da ciência. Lá você vai encontrar as informações para responder essa pergunta. Na aula de hoje, reconhecemos as famílias ou grupos e os períodos da tabela periódica. Aprendemos sobre as propriedades dos elementos químicos e fizemos algumas atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!